Glória a Deus. Cumprimento os servos do Senhor com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus, estou aqui mais uma vez para que nós juntos podemos clamar ao Senhor na oração do meio-dia. Eu vou aguardar os irmãos assim entrar um pouco aí na rede social ao vivo, para que juntos nós podemos assim buscar o Senhor. Peço a você também que compartilhe, para que nós podemos assim estar alcançando outras pessoas através da palavra de Deus, pois eu, você que servimos o Senhor em verdade, nós somos um canal de bênção para muitas pessoas. Guardando você, quero cumprimentar o servo do Senhor, Papai, Senhor Jesus Cristo, que está entrando agora, uma Lília, uma Nena, glória a Deus, uma Isabel, uma Ângela, um Evaldo, pastor Juarez. Deus possa abençoar cada um de vocês. Nós estamos juntos aqui na oração do meio-dia, glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor, Ele tem bênção do céu a nos conceder. Eu vou ler aqui uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 24 de Mateus. Evangelho de Mateus, quem puder escrever a palavra, escreva, já para quem entrar depois saber onde foi a palavra. Para lá, a palavra lida no dia de hoje, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 24, que fala dos dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta é uma palavra assim de advertência, né? Muitas das vezes o pai de família, né? A mãe, ele aconselha o filho, né? Ele muitas das vezes se desgasta de aconselhar o filho, de estar ali sempre falando, faz assim, mas não faz assim, olha, isso não é bom para você, olha, você fazendo isso você vai se prejudicar, você pode se ferir com isso, né? E ali a pessoa vai aconselhando e falando, e você vê que o Senhor, nesse sermão da montanha, ele falando dessas duas casas. Na verdade, ele falava dessas duas casas, mas falando também, espiritualmente falando, da vida dos servos do Senhor. E nós estamos num tempo que é muito importante você que ouve a palavra de Deus, pedir para que Deus guarde os conselhos da palavra dele no seu coração, para que você, em todo momento, venha estar dentro do temor de Deus. Aqui ele falava de duas casas, uma que foi edificada sobre a rocha, outra que foi edificada sobre a areia. A que edificou-se sobre a rocha, veio os ventos, veio a água, os rios, e impactou aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diferente da que estava sobre a areia. Quando veio os ventos, os rios, quando impactou aquela casa, diz que caiu, grande foi a sua queda.
Então veja bem que essa rocha aqui, vamos traduzir que é o próprio Jesus Cristo. O servo do Senhor que está edificado sobre Jesus, que tem um fundamento nele, ele passa luta, ele passa prova, ele passa por muitas situações nesta vida, mas ele sempre está firme, porque está edificado sobre a rocha. Crente que não ora, crente que não busca Deus, crente que não se santifica, crente que não congrega, não vai à igreja, inclusive agora esse tempo de pandemia, tem pessoas que colocou todo tipo de desculpa por causa da pandemia para não ir para a igreja. Mas tem pessoas que eles se arriscam pegando um trem superlotado, como aqui em São Paulo, inclusive, né? Esses governadores e políticos hipócritas, muitas vezes, que falam tanto do afastamento social, não libera as escolas para estudar, tendo toda a estrutura, sim, para que eles possam dar aula. E risco maior corre o trabalhador, aquele que pega um trem superlotado, metrô, como os meus filhos que nunca pararam de trabalhar, e graças a Deus Deus tem guardado. E aí nós temos que ter discernimento, porque esses mesmos que muitas das vezes mandam você ficar em casa, é os que estão lucrando com a derrota de muitos. Muitas vezes até algum deles se fingindo que está preocupado com a sua vida, e é que eles estão lutando pela vida, mas são verdadeiros hipócritas. Ao mesmo tempo que eles estão lutando pela vida, eles concordam com o aborto de uma criança de 13 semanas de vida. São os verdadeiros malignos, satanistas, sem temor de Deus. E muitas vezes tem crente que vai na onda, que vai na linguagem desses homens vazios, oprimidos, sem efeito natural, sem amor próximo. O que eles querem é poder, o que eles querem é se amostrar, mostrar que eles podem. Mas o Senhor, quando ele chamou Pedro, ele disse: Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja. Olha onde o Senhor foi edificar a igreja dele, né? Em Pedro. A palavra Pedro significa rocha, bendito seja o nome do Senhor. E estamos falando de quê? De rocha, casa edificada. E sobre ti, Pedro, as portas do inferno não irá prevalecer. Eu quero te convidar, você hoje, servo e servo de Deus, para esse particular aqui das duas casas. Onde você está edificando a sua rocha? Será que você fica preso em político? Será que você está preso em promessa de homem? Olha, nós servimos um Deus que nunca falha, servimos um Deus que não mente, servimos um Deus que ele diz que está com você nas águas, que ele passa com você pelo fogo. O Senhor, ele está com você até se você passar pela sombra do vale da morte, pelo vale da sombra da morte, o Senhor passa contigo. Você vê que o próprio Davi no Salmo 23, ele diz: ainda que eu passasse, ou ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Então você que está entrando agora, né, ao vivo, e vai participar da oração do meio-dia, eu quero falar para você: desperta enquanto é cedo, ouça a verdade, né? Abrace com a verdade, se fortaleça no Senhor. O diabo tem entrado com comichões em muitos ouvidos e tem fraquejado muitas pessoas espiritualmente, porque pessoas não querem mais ouvir a verdade. Ele só quer ficar muitas das vezes em palavras persuasivas, palavras bonitas, palavras de sabedoria terrenas e humana, a qual não tem o poder de Deus, a transformação. Às vezes existe casas cheias, mas enfim, não existe a transformação, não existe a mudança, não existe aquilo que o próprio Paulo disse: olha, quem está em Jesus, quem participa do ministério de Jesus Cristo, né, que vive ele, é uma nova criatura. As coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo. Guarda esta palavra no seu coração. Aonde você está com a sua casa espiritual edificada? Será que é onde tudo pode? Será que é onde você pode fazer o que você bem quiser
e o seu líder nunca te repreende, nunca te exorta, nunca diz não está certo isso, irmã, e te corrige, ou você simplesmente está num local que tudo pode fazer, você sempre é tratada com a reverência e com muito amor. Desconfie disso, pois o próprio Jesus Cristo disse: eu castigo, eu corrijo todos quanto eu amo. Onde existe só o amor, por trás disso pode habitar um grande perigo. Tem que ter o amor, mas tem também que ter a disciplina. Tem que ter o amor, mas precisa ter também a correção, porque quem corrige ama, quem disciplina quer o bem daquele a qual ele está disciplinando. Isso estou falando que a Bíblia diz isso. O Senhor diz, através de Provérbios: corrige, disciplina teu filho com a vara, pois depois que ele cresça, ele não vai se esquecer daquilo que ele assim o aprendeu e não vai desviar das suas condutas, a qual aprendeu com seus pais. Hoje estão querendo amordaçar os homens, a família, a mulher, que tem condutas espirituais, que tem condutas de família, que foi criado numa doutrina com princípios que agrada a Deus. Hoje em dia fizeram a lei da palmada, onde você não pode disciplinar seu filho. E eu não falo esse disciplinar que é espancar, que é você tirar sangue de uma criança, não. Isso aí, quem comete isso tem que realmente ser punido dentro da lei, inclusive. Eu falo a disciplina da mãe falar e a criança ouvir. Eu falo da disciplina de você, muitas das vezes, falar só com olhar, como era outrora a disciplina dos antigos. Olhava e o pai, ao colocar o olho ali e olhar para seu filho ou para sua filha, ela já sabia o que ele queria dela, ou o que ele estava falando. Hoje em dia, acabou-se o respeito, acabou-se a moral, e o mundo se une para que banalize mais ainda, para que não haja mais respeito nem temor. Mas hoje o Senhor te convida para você edificar sua casa sobre a rocha. Você mãe, você pai, olha, o Senhor te convida hoje para você meditar nesta palavra, se preocupar. Vai vir rios, sim, vai vir vento, sim, e vai impactar contra a sua casa. E a sua casa precisa estar firmada na rocha, porque se não tiver, você, eu cairemos. Se não tivermos com a nossa casa edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Convido você agora a orar a Deus comigo na oração do meu dia. Essa oração eu irei apresentar a irmã Luciene, que está aí, para que o Senhor visite a sua vida, a sua família, a sua vida profissional, o seu trabalho, e o que o Senhor possa trabalhar na sua vida, irmã, na parte particular. Eu peço assim oração aos irmãos que pode orar agora, para orar por aqueles que estão internados, hospitalizados, orar pelos presidiários. Eu recebo muito pedido de oração de mães que seus filhos estão presos, uns condenados, outros para ser julgados. Vamos orar por eles, irmãos. Vamos orar por aqueles que estão sem esperança, deprimidos, depressivos, dentro de um quarto, sem prazer de viver. Oraremos por esses também. Vamos clamar a Deus pelo nosso país, apresentar o nosso país, que ama a pátria, ora por ela. Quem não é verdadeiro, torce contra ela. E nós estamos aqui para nós se unirmos e orarmos, para que todos os demônios, potestades, malignidade, que estão feitos ocultamente contra nós, contra a igreja do Senhor, cá por terra, em nome de Jesus. Deus que abençoe a irmã Vera. Deus que abençoe a sua família, Vera. Deus que abençoe também o seu propósito que se faz com Deus em oração. Continue, o Senhor te responderá. Vamos clamar a Deus, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Deus quer ouvir a tua e a minha oração. Clamamos a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós aqui estamos nesse momento, Senhor, na oração do meu dia, e nós apresentamos, ó Deus, esse propósito desta oração. Senhor, visita, Pai, este homem, esta mulher que está agora ao vivo e os que ainda depois irão ouvir a mensagem das duas casas. Ó Deus, aqueles que ainda vão ouvir esta oração, que vão adentrar nos seus lares, através da rede social, pelo celular, ó Deus, através do WhatsApp, Facebook,
o Instagram. Ó Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor. Os que também, ó Pai, vai visitar, meu Deus, o nosso canal, ao qual estamos assim preparando, Deus, para que tenha oração, palavra, conselhos do Senhor, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos teus servos que precisam de uma bênção, que precisam, Senhor, ó Deus, da tua proteção divina. Senhor, nós confiamos no Senhor e no poder da sua palavra. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, pois somos errantes e muitos são as nossas falhas, mas cremos na sua bondade e na sua misericórdia. Vem nos guardar, vem nos proteger. Senhor Deus, levanta homens e mulheres de Deus que preguem a verdade da sua palavra. Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Pai, visita esta mãe que está preocupada com seu filho, Senhor, que está envolvida em coisas erradas. Senhor Deus, guarda, livra este moço de todo mal. Visita, Senhor, neste momento, os hospitais que estão ali, ó Deus, lotados, muitos internados, muitos aguardando ali, ó Deus, um atendimento, muitos, ó Deus, sendo medicado, o desespero batendo no coração de muitos. Senhor, tem de misericórdia. Senhor Deus, guarda teus servos, dá livramento. Visita os irmãos, ó Deus, que faz hemodiálise um dia sim, um dia não. Pai, 3 vezes por semana, muitos vão ali para uma máquina para filtrar o sangue, Senhor, com um rim artificial, que jamais é igual ou semelhante, Senhor, o rim que o Senhor nos deu, que é 2 máquinas, ó Deus, 2 órgãos que ficam dentro de nós, que trabalham a nosso favor e que muitos não percebem, pois eu sou um testemunho vivo disso. Visita os renal crônicos, os que não têm os seus rins, a qual foram atrofiados pelo motivo ou por outro, e hoje precisa de uma máquina a qual foi feita pelo homem, dado a sabedoria de Deus. Visita os nefrologistas, os médicos especialistas dos rins, a qual muito me favoreceu, Senhor. Os que cuidam do transplante, os urologistas, Senhor, que cuidam da parte da urologia, visita eles também. Os cardiologistas que cuidam do coração, que mexem no coração, visita a irmã Cida, tua serva, que segunda-feira agora, Senhor, ela vai passar por um procedimento cirúrgico, a troca do seu marca-passo. Ó Deus, seu esposo, irmão Luiz, a sua filhinha, visita a tua serva, Senhor. Usa a mão dos médicos do ICO, tu é Deus verdadeiro e fiel. Pai, nós apresentamos os que precisam desta oração, dessa intercessão da sua igreja, pois nós precisamos orar um pelos outros. É verdade que nem todos têm mais prazer de orar, de ir à igreja. Quantas pessoas presas nas malignidades, na televisão, no futebol. Ó Deus, quantas pessoas acompanhando programação, ó Deus, malignas, satânicas, que não traz proveito algum espiritual. Pelo contrário, eles trabalham contra o poder de Deus, a pureza e a santidade do Senhor. Mas estamos aqui para anunciar a sua palavra, para que podemos estar edificados sobre uma rocha, Senhor. Para que nós podemos sim, Pai, estar juntos, ó Deus, numa só convicção. Abra a boca desses irmãos que estão aí ao vivo. Toma a boca deles para pregar a verdade, Senhor. Ó Deus, visita o coração dos teus servos. Tira todo pensamento contrário, negativo. Ó Deus, vem nos dar força, Senhor. Eu te apresento os irmãos que hoje fizeram a consagração ali pela manhã, onde todos os sábados se reunimos ali em consagração. Ó Deus, onde o Senhor já operou naquele lugar. Ó Deus, abençoe a irmã Ruth, Senhor. Tua servinha está sempre ali, Pai, orando e intercedendo pelo teu povo.
Senhor Deus, toma a boca das irmãs da igreja primitiva, restaurando vidas. Desperta elas, tira o desânimo, Senhor. Faça com que elas possam se tornar como aquelas 5 prudentes que guardavam azeite e tinha azeite nas suas lamparinas. Ó Deus, levanta Esther no nosso meio. Levanta Anas, mulheres de oração, mulheres de propósitos, mulheres que oram, mulheres que clamam e Deus responde. Senhor Deus, levanta homens compromissados com a palavra, homens que pregam a porta estreita, pois para ir para o céu não é de qualquer maneira, Senhor. Estão pregando um céu de muita facilidade, a qual ouvimos tanta hipocrisia, muitas das vezes pessoas que viviam em piedade, pessoas que até mesmo confessavam que era ateu, de repente morre, Senhor. E aí vem alguém e anuncia que vai ter uma missa de 7º dia, pela alma de fulano de tal, pois ele está no local de tormento, chamado purgatório, de purificação, para depois dali ele ir para o céu. Estão discernindo o céu como o quê, Senhor? Como um bar, como uma bomboniere. O céu é eternidade. Ó Deus, o Senhor disse em Apocalipse 3, seja fiel até o fim, ó Ramachobi Canarábia, e te darei a coroa da vida eterna. O Senhor disse no capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. E é verdade, Senhor, Satanás quer roubar a minha coroa. Satanás quer roubar a coroa do teu servo e da tua serva, se não vigiarmos. E precisamos permanecer e ser fiel até o fim, Senhor. Vai quebrando esses grilhões, vai expulsando esses demônios que quer contaminar esta família. Visita, Senhor, este casamento, Senhor. Visita, Deus amado, seus filhos, os netos desta mulher. Vai quebrando as correntes malignas, satânicas. Vai repreendendo a obra do mal. O sangue de Jesus Cristo te repreenda, Satanás. Espírito do tranca-rua que tem trancado as portas para essa pessoa não trabalhar, não granjear o pão de cada dia. Sai agora em nome de Jesus. Ó espírito ruim, espírito contrários, malignos, que tem colocado divisão nesta casa, contenda, infidelidade conjugal. O Senhor te repreende agora, Satanás. Sai desta família. Deixa esta família agora em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade, todo laço, toda projeção maligna contra este homem, esta mulher, sai agora em nome de Jesus. Vai visitando os corações, meu Deus, endurecidos, os desviados, os pródigos, as pródigas, aqueles que saíram do seu caminho por motivo banal, por motivos, ó Deus, tão fúteis, Senhor, e deixaram de te servir e hoje estão, ó Deus, ó Pai amado, escravizados pelo maligno. Dá graça ao cansado, dá força e vigor os que estão sem força agora, Pai. Revigora as forças desta mulher que tem se entristecido de vida à prova, Senhor. Dá o conforto para essa tua serva, a alegria do Espírito Santo. Vem nos renovar. Oramai, shoi canta lamaraciri canta labaia. Dá, meu Deus, o contentamento para esse pai de família. Não deixe que ele venha se revoltar pelo ganho, meu Deus, que está chegando até ele, pois Satanás tem lançado isso na mente de muitos. A pessoa blasfemando e reclamando pelo pouco que assim tem alcançado. Senhor, tem países aí que estão já enfrentando a fome. Enquanto isso, o Brasil, que é um celeiro abençoado por Deus, pessoas, ó Pai, desvaloriza e não é grato à bondade de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Ó Deus, nos livra dos políticos malignos e amantes de si mesmos, vaidosos, golosos, como diz a sua palavra. Senhor, visita, Pai, este país. Visita, Senhor, quem nos preside, Senhor. Pai amado, quantos no meio deles são malignos, satanistas? Quantos, na verdade, no meio deles luta contra nós? Só em eles liberar, ó Deus,
o aborto, só eles concordar que libere a maconha. Ó Deus, isso é repugnante, Senhor, porque isso nunca seria benefício para homem algum. É verdade, Senhor, que alguns, eles falam, muitas das vezes, Senhor, com ar de humildade, de simplicidade, muitas vezes mostrando, Senhor, que tem amor, mas o apóstolo Paulo já advertia para a igreja de Roma, falando sobre o amor fingido, Senhor. Existem milhares e milhares que fingem ser uma coisa, mas é outra, mas tira a capa desses políticos malignos, joga por terra os projetos malignos deles. Quantos que têm tirado o direito da viúva, o direito dos órfãos, Senhor. Deus, eles não são igual a nós, Senhor. Na Constituinte, lá não está escrito do nosso país que os direitos e deveres são iguais. Mas por que quando eles ficam doentes, Senhor, eles não vão para os hospitais públicos? Porque eles vão para os melhores hospitais e a conta, quem paga somos nós. É os mais que assim, ó Deus, precisam, é que paga a conta para eles assim, Senhor, ser beneficiado e ser bem tratado, Senhor. Não tem aperto, não tem dor, Senhor. Ó Deus, esses homens, faz justiça por nós, faz justiça pela sua igreja, faz justiça pelo desamparado, faz justiça por aqueles que não tiveram oportunidade na vida. Ó Deus, como agora mesmo aqui em São Paulo, Senhor, o governador achou por bem tirar o direito, Senhor, daqueles que têm entre 65 anos, deles não andar mais gratuitamente nos trens, nos metrô e nos ônibus. Que explicação, Senhor! Ó Deus, eles dizem que na lei do Estatuto do Idoso é depois de 65, mas foi uma conquista, Senhor, para ajudar os velhinhos. Tem alguns que não têm salário algum, nem todos são aposentados, nem todos têm, Senhor, esse privilégio, Pai, de ter uma condição, de ter um carro para se locomover. Pai, faz justiça por nós. Senhor Deus, nós apresentamos sim esses políticos, nós estamos arrodeados de uma força demoníaca maligna, que muitas vezes, ó Pai, eles estão combatendo, Senhor, inclusive contra os mais necessitados, que eles tanto pregam, Senhor, que é amor à vida, quer amor à vida. O sangue de Jesus Cristo tem poder, foi o Senhor que na cruz se entregou por nós. O Senhor disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Senhor foi que o seu Filho morresse por nós. Esse sim deu a vida por nós. Mas esses homens golosos, malignos, hipócritas, esses homens não têm dó, não têm misericórdia, Senhor. Pois se tivesse neles o sentimento da misericórdia, da bondade, jamais eles agiriam assim, com essa covardia. Se é problema financeiro, tiravam de outros, ó Deus, que têm, tiravam de quem tem mais e dividia. Ó Deus, fazia, Senhor, que aqueles que vão morrer não vão gastar o que têm, o que possuem, fazia que eles pudessem ter uma noção, ser convencido para ajudar e socorrer o faminto, o órfão, a viúva, o necessitado, Senhor. Pai, faz justiça. Essa oração do meu dia, ela tem um propósito. Faz justiça por nós, quebra essas barreiras malignas. Ó Deus, visita, Senhor, teus servos, ó Deus amado, que não tem graça para orar, dê força para eles orar, dê graça para eles clamar ao Senhor. Quebra toda a força do diabo, toda a força do maligno. Envolva nós no ministério da oração e no ministério da palavra. Eu te apresento a igreja primitiva restaurando vidas. Eu te apresento, Senhor Jesus, nesse momento, ó Deus, todos os irmãos, membros da igreja, obreiros, que ali faz parte. Eu apresento o culto de domingo pela manhã, a qual nesse domingo, Senhor, vai estar ali as irmãs dirigindo aquele culto. Desperta as irmãs da igreja primitiva, Senhor, para que as tuas servas possam ser ali labaredas de fogo, usada pelo Senhor, para que nós ali sentamos e viemos ouvir a sua palavra através das suas servas. Eu te peço, Senhor,
tem misericórdia de mim, da minha casa, dos meus filhos, do meu filho Emanuel, da minha filha Cássia, da minha filha Késia. Visita a minha esposa, Senhor, guarde ela, cobre ela debaixo da sua mão poderosa. Senhor, visita os meus pais lá na cidade, Senhor, de Serra do Ramalho, na Bahia. Visita aquele povo ali, Senhor, aquele povo também que foram muito injustiçados, há quase 60 anos saíram desabrigados da barragem de Sobradinho, quando foi construída, e ali foram cheios de promessa, novamente, por homens não compromissados com vidas, não compromissados com humanos, mas sim se preocupados com seus poderios e prazeres terrenos, prometendo-nos que ali tinha tudo de bom, manava leite e mel, aonde tem até hoje pessoas ali que não tem água potável, que não tem esgoto, Senhor. Ó Deus, que tristeza é em ver aquele povo, ó Deus, muitas das vezes empoeirado, Senhor, muitas das vezes sofrido do sol escaldante, as mãos arrebentadas de trabalhar de sol a sol e desvalorizado, mas um patrimônio deles maior era o local de onde eles foram arrancados e tirados. Faz justiça por aquele povo, Senhor, de Serra do Ramalho, os prefeitos que ali entram, muitos com mentira, com engano, com hipocrisia. Quantas das vezes entrou o prefeito ali com promessa de fazer o asfalto ali do eixo ímpar, Senhor, onde tem a Grovila 1, Grovila 3, Grovila 5, Grovila 7, Senhor, até chegar ali à sede da Grovila 9. Pai, faça que esse povo se una por aquele local. Ali pode sim ter progresso. Eles moram paralelo ao rio, Senhor, que tem todo tipo de riquezas, muita água. Ó Deus, faz justiça por aquele lugar. Abra a mente dos políticos para que eles vejam e olhem por aquele lugar. Prepare, use esse prefeito que entrou agora, Senhor. Faça que o povo cobre dele, porque ele é um funcionário do povo. Onde tem cidade que o prefeito vira dono. Ele é o delegado, ele é a polícia, ele é o juiz, ele é tudo. Mas o prefeito, ele é um servidor público. Ele está para servir. Muitos não conhecem isso, Senhor. Muito venera o homem, sendo que aquele homem, ele está para servir. Servir a nação, servir o Estado, servir a cidade, a qual ele é servidor. Prefeito, governador. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a pedir. Visita a nossa família, Senhor. Visita lá no Pau-a-Pique, município de Casa Nova, aquele povo, Senhor. Guarda aquelas famílias que ali moram, que precisam da sua bondade, da sua misericórdia. Senhor, onde tiver uma pessoa que nos acompanha, visite agora, Pai. Em qualquer parte do mundo, visite agora. Os que me pediram oração, os que me pedem oração, teus servos que diz, pastor, lembra de nós, aqui no São José do Rio Preto, o irmão Henrique, Senhor, visita ele, Pai, sua esposa, família, o Eric, visita ele, meu Pai, lá em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, teu servo pediu para lembrar deles. Eu te apresento todos que nos pedem oração, nesse propósito de oração do meu dia. Eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Se fosse para continuar, nós continuaria até um pouco mais. Mas a gente vai finalizarmos aqui. Deus é por nós. Deus está conosco. E Deus tem muitas bênçãos para nos conceder. Glória a Deus. Nós estamos aqui de São Paulo, nesse propósito, todos os dias, esse horário, entre meio-dia e 10, nós estamos juntos buscando a Deus em oração. Tem uma palavra sempre, depois tem oração. Tem uns irmãos aqui que sempre estão nos acompanhando. Eu peço para você que compartilhe essa mensagem, convide alguém para anunciar que Deus tem bênção para te conceder através disso. Você vai estar ajudando alguém a fazer a vontade do Senhor. Tem uma irmã, parece que é a irmã Denise, que está lá em Sergipe, né? Parece que está nos acompanhando. No Deus, a paz do Senhor. Ela nos acompanha também pelo grupo do WhatsApp da igreja, onde nós temos um grupo de oração. Todos os dias tem oração, pela manhã, meio-dia esse horário, e também tem oração às 18 horas e meia-noite. É um grupo de oração. Se você quiser participar, nós passa para você o link, né? Você entra no grupo, né? E ouve oração todos os dias, só tem oração.
Te convido também a se participar dos cultos da nossa igreja onde congregamos. Fica ali na Augusto Antunes, Avenida Augusto Antunes 495, aqui no Jardim Limoeiro. Fica uma travessa da Avenida Imperador, lugar bem acessível. Ali tem ônibus que passa por Arthur Alvim, metrô Arthur Alvim, metrô Penha. Bastante acesso, e você que vai de carro também é bem acessível. E ali tem culto nos domingos pela manhã, das 9 às 11, uma bênção de Deus. Nós chegamos mais cedo para a gente orar um pouquinho mais. A gente chega lá às vezes 8h30, 8h40, para a gente já dobrar o nosso joelho e falar com o Pai. Onde esse final de semana agora as irmãs da nossa igreja é que vão dirigir o culto. Ali uma servinha de Deus vai dirigir o culto, dar algumas oportunidades, e alguma serva de Deus ali vai ser designada a pregar a palavra do Senhor, e Deus tomar a boca delas poderosamente, e nós sairmos dali edificados, né, nesse domingo agora, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos que acompanharam nós aqui ao vivo. Compartilhe esta mensagem aqui, capítulo 7 de Mateus, versículo 24, onde fala das duas casas, os alicerces das duas casas, e o Senhor quer que você edifique a sua casa sobre a rocha. Você pode ter certeza que o crente que busca, que ora, que se envolve com as coisas de Deus, ele passa vento, passa prova e ele fica firme. Os que estão pela areia, firmados sobre a areia, ele até parece que é crente, até parece que ele está firme, mas quando ele vê o primeiro vento, ele cai. Deus não quer que você caia. Deus quer que você esteja firme na rocha que é Jesus Cristo. Um abraço a todos, os irmãos que nos acompanham, os irmãos da Renovo Pentecostal, os irmãos de Deus e Amor, da Assembleia de Deus, os irmãos católicos, os irmãos que sempre estão acompanhando pela rede social. Tenha um dia abençoado, um bom almoço, e nós estamos juntos. Deixe o seu pedido de oração aí onde tem os comentários. Você dá um joinha, que isso é importante também para a gente levantar essa live, desse propósito de oração do meio-dia, e também compartilhar com a sua família no WhatsApp. Você pode compartilhar, né, no Menches, ali no individual. Você pode compartilhar, né, no seu Facebook. Vai ter uma coisa boa aí, alguém pregando a palavra de Deus e também orando para que o Senhor venha operar curas e maravilhas e milagres. Um abraço a todos, e nós estamos juntos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.